Mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você pode acessar meus endereços apenas digitando Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Aqui eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística, dos grupos de orações, porque eu pesquiso em sites fidedignos da Igreja Católica, sites e publicações, como a própria Bíblia, o livro Dia a Dia com o Evangelho, o livro Palavra e Vida, o site revista.arautos.org. Neste vídeo, a liturgia referente à segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. 10 de fevereiro de 2025, segunda-feira, dia de Santa Escolástica Virgem. Isso acontece dentro da quinta semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito nós temos o ofício da memória. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 19. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E à luz Deus chamou dia, e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto, e assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, que tenham nele suas sementes sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite e às estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 103, na Bíblia Vulgata, ou 104, na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º A, 5º ao 6º, 10º e 12, 24 e 25C, refrão 31B. Alegre-se o Senhor em suas obras. Repitamos. Alegre-se o Senhor em suas obras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Alegre-se o Senhor em suas obras.
A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Alegre-se o Senhor em suas obras. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Alegre-se o Senhor em suas obras. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. Repitamos: alegre-se o Senhor em suas obras. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 ao 56. Aleluia, 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 aleluia. Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos saber um pouco sobre este Evangelho, Marcos 6, versículos de 53 ao 56. Olha, o episódio mostra o verdadeiro Deus sendo revelado em Jesus. Então, o episódio de 45 até 56, dos versículos 45 até 56, revelam o verdadeiro Jesus, então. Eu sou. Os discípulos não conseguem ver a presença de Deus em Jesus porque não entenderam os acontecimentos dos pães. Para quem não entende que o comércio e a posse devem ser substituídos pelo dom da partilha, Jesus se torna fantasma ou apenas fazedor de milagres que provoca medo e não a presença do Deus verdadeiro. Na verdade, aqui está falando sobre versículos anteriores. Vamos agora saber dos versículos que nós lemos hoje. Capítulo 6, versículos de 53 a 56. No livro Dia a Dia com o Evangelho, está escrito o seguinte: as multidões se aglomeram ao redor de Jesus, pois onde impera a doença, ele faz brotar a vida. Os doentes não eram benquistos na comunidade judaica. Aliás, muitos deles eram forçados a viver afastados do convívio humano, como era o caso dos leprosos. Jesus não divide os doentes em categorias, ao contrário, acode a todos. Ele era a única esperança desses marginalizados. Familiares e amigos dos enfermos se unem para carregá-los em macas e colocá-los aos pés de Jesus. Não exigem muita coisa, apenas pedem licença para tocar no seu manto, certos de que ficarão curados, pois sabem que seu contato comunica vida. Com efeito, todos os que nele tocavam eram salvos. Recebiam não só a cura física,
mas a saúde completa, pois pediam e conseguiam receber a graça. Eles se reintegravam à sociedade e levavam vida digna após o contato com Jesus. Agora temos mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Novamente nos encontramos com este relato evangélico da cura da filha de Jairo. Atualmente, existem muitos que gostariam de tocar a borda do manto de Jesus. Diz o Evangelho que os que o tocavam ficavam curados. É a força da fé que vai sempre mais longe do que sob um ponto de vista puramente racional. Não sei se na atualidade ocorrem muitos milagres ou não, mas uma coisa é certa, aqueles que vivem com essa fé profunda é como se tivessem suas raízes plantadas no que é a fonte da vida, e com essa vida nos presenteia. Vamos aos santos do dia, porque hoje temos uma memória de uma santa da igreja. Neste dia, então, 10 de fevereiro, a missa deve ser em memória a Santa Escolástica Virgem. Então nós vamos falar sobre ela. É memória obrigatória, ok? Não é memória facultativa, não. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, Santa Escolástica deve ser homenageada. Foi virgem, irmã gêmea de São Bento, fundadora do ramo feminino da Ordem Beneditina. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, irmã gêmea do grande São Bento, pai do monaquismo. O que é o monaquismo? É a vida religiosa que consiste na dedicação à prática religiosa e à busca de Deus. A palavra vem do grego monachos, que significa pessoa solitária. Esta grande santa escolástica nasceu na Úmbria, região central da Itália, no ano 480. Santa Escolástica foi uma mulher de grande espírito de oração e busca de santidade. Junto com seu irmão São Bento, tornou-se fundadora de vários mosteiros femininos, no caso, os que ela comandou, que também seguiam a regra de vida monástica do irmão. Escolástica era piedosa, virtuosa, cultivadora da oração, temente a Deus e inimiga do espírito do mundo e das vaidades. Relata-nos o Papa São Gregório Magno que Escolástica e Bento, embora morassem pertinho, encontravam-se para diálogos santos apenas uma vez ao ano. Numa dessas visitas, pressentindo que o dia de seu encontro com o Pai Eterno estava próximo, Escolástica pediu ao irmão que ficasse com ela até o amanhecer, mas foi repreendida pelo irmão, pois isto seria uma transgressão da regra do mosteiro. Diante da resposta negativa do irmão, Santa Escolástica entrelaçou as mãos, abaixou a cabeça e rapidamente conversou com Deus. De repente, armou uma tamanha tempestade fora do lugar do encontro que São Bento ficou impedido de sair com seus irmãos. Diante do olhar de espanto do irmão, Escolástica disse-lhe: pedi a você e você não me ouviu. Pedi ao Senhor e ele me ouviu. Vá embora, se puder, volte ao seu mosteiro. Alguns dias depois, São Bento teve uma visão da irmã que rumava ao céu com vestes brancas. 40 dias depois, o próprio São Bento também rumou para a vida eterna em Deus. O corpo de Escolástica foi transportado para o mosteiro de São Bento e sepultado no túmulo que o santo abade tinha mandado preparar para si. Escolástica morreu em 543, na idade de 63 anos, e Santa Escolástica
quando se achava em grandes tribulações, fixava o olhar no crucifixo de Cristo Jesus. Este olhar trazia-lhe consolo, coragem para vencer todas as dificuldades. Ela dizia que o único olhar sobre a imagem de Jesus crucificado tirava-lhe toda a aflição e suavizava o sofrimento. Santa do dia 10 de fevereiro, Santa Austreberta, virgem e abadesa, faleceu em 704. Governou piedosamente o mosteiro de Paville, na França, fundado pouco antes pelo bispo Santo Aldeno. Santo do dia 10 de fevereiro, São Guilherme de Malaval, eremita, faleceu em 1157. Foi um eremita falecido numa gruta perto de Grosseto, na Itália, cujo exemplo deu origem a muitas congregações de eremitas. Santa do dia 10 de fevereiro, Santa Clara de Rimini, viúva, faleceu em 1326. De rica família italiana, tornou-se frívola após a morte de seus pais e do esposo. Assistindo a uma santa missa, recebeu a graça de reconhecer sua má conduta. Vestiu o hábito de terciária franciscana e se dedicou à penitência e à caridade. Santo do dia 10 de fevereiro, São José Sánchez del Rio, mártir, faleceu em 1928. José Sánchez del Rio era um jovem de 14 anos, morto com um tiro na cabeça durante a Guerra dos Cristeiros, em Cotija, no México. Isso aconteceu após sofrer com sobranceria inúmeros tormentos. Expirou sobre uma cruz traçada por ele no solo com o próprio sangue. Santo do dia 10 de fevereiro, Beato Hugo de Fosses, abade, faleceu em mais ou menos 1163. Seu mestre São Norberto, ao ser eleito arcebispo de Magdeburgo, confiou-lhe a direção da recém-fundada Ordem Premonstratense, que ele governou durante 35 anos. Santa do dia 10 de fevereiro, Beata Eusébia Palomino Ienes, virgem, faleceu em 1935. Filha de pobres camponeses espanhóis, trabalhou com diversas famílias até ingressar na congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Então trabalhou nas casas das pessoas, depois ingressou numa congregação católica. Santo do dia 10 de fevereiro, Beato Luiz Stepinac, bispo, faleceu em 1960. Opôs-se com coragem às doutrinas que negavam tanto a fé quanto a dignidade humana, até que, preso durante longo tempo no cárcere por sua fidelidade à Igreja Católica e a Cristo, morreu consumido pela doença e pelas privações em Krasik, perto de Zagreb. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa ele proverá, ele providenciará, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Eterno, nosso papaizinho do céu, Abá, como dizia Jesus. Ele só quer o nosso bem, mesmo que seja um não, que nos tenha dado nas nossas súplicas e orações. Até o pai físico dá um não ao filho pensando no bem dele. Raciocine assim. E não se ire com Deus. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nós que cremos em Jesus, que somos batizados e nos arrependemos de nossos pecados diariamente, teremos um corpo com outra
outras propriedades. Um corpo parecido com o de Jesus, ressuscitado quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir porta, passando pelas paredes. Mudou sua aparência para Madalena e para os discípulos de Emaús. Desapareceu num átimo de segundo durante a bênção da refeição para os discípulos de Emaús. Andou sobre águas, subiu ao céu, elevou-se ao céu. Nossos corpos, meus irmãos e irmãs, serão semelhantes ao dele, semelhantes aos dos anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.